De volta com o Direto do Plenário, vamos às imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, retorno dos ministros para a segunda parte da sessão de hoje. E aqui a expectativa da continuação do julgamento do recurso extraordinário 1.279.765. Teremos ainda mais uma sustentação oral e possivelmente o voto do relator, ao vivo, direto do plenário. Retomando a nossa sessão e dando continuidade ao julgamento do recurso extraordinário 1.279.765, relativo ao tema 1132 da repercussão geral, eu passo a palavra à vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Araújo, para a sua manifestação. Boa tarde a todos. Cumprimento a excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, relator desse recurso extraordinário, excelentíssimos senhores ministros, cumprimento a todas as senhoras advogadas e advogados, senhoras e senhores servidores. Esse recurso extraordinário que discute a constitucionalidade e os limites da aplicação do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, previsto no artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal, instituído pela Lei 12.994, de 2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais. Na origem, a recorrida, ocupante do cargo de agente de combate a endemias no município de Salvador, ajuizou ação de cobrança contra o ente municipal, requerendo, em síntese, que sua remuneração tivesse como vencimento inicial o piso salarial nacional da categoria, com fundamento da Lei 11.350/2006, com redação dada pela Lei 12.994/2014, ambas nacionais. O acórdão recorrido, proferido pela 6ª turma do Sistema de Juizados da Fazenda Pública de Salvador, Bahia, reformou a sentença, que julgava a pretensão improcedente, condenando o município a pagar o atual piso nacional previsto no artigo 9º-A da Lei Federal 11.350/2006, com redação dada pela Lei Federal, já citada, 12.994/2014, considerando-se, para tanto, o vencimento básico do cargo com os devidos reflexos legais, no enfrentamento da matéria acomodada nestes autos. Agora, em seu artigo 198, parágrafo 5º, introduzida pela Emenda Constitucional 51/2006, a Constituição determinou que a Lei Federal trataria do regime jurídico e da regulamentação das atividades de agente comunitário. Está muito alto, desculpa. De agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. A Lei Federal 11.350 de 2006, ato normativo primário de caráter nacional, regulamentação do referido dispositivo constitucional, em seu artigo 8º, estabeleceu que a categoria submeter-se-ia, em regra, ao regime seletista, facultando-se a adoção de regime jurídico diverso pelos estados, Distrito Federal e municípios, por lei local. Em 2010, a Emenda Constitucional 63 modificou o artigo 5º, o parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição, dispondo que a Lei Federal também fixaria o piso profissional nacional, frisando-se piso profissional nacional, e estabeleceria as diretrizes para os planos de carreira dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. No tocante ao município recorrente, Salvador, com o advento da Lei Municipal 7.955/2011, foi realizada a migração de regime jurídico da categoria do seletista para o estatutário, e, na forma do seu artigo 3º, os agentes comunitários de saúde e agentes do combate às endemias passaram a integrar o plano de cargos e vencimentos dos profissionais de saúde da Prefeitura de Salvador, Lei 7.867/2010. Importante observar, no entanto, que, quando da edição da Lei Municipal 7.955/2011, embora a Constituição já dispusesse que Lei Federal disciplinaria o piso profissional nacional, o Congresso Nacional ainda não havia se desincumbido de sua instituição.
A previsão do Constituinte derivado apenas se concretizou com a Lei 12.994, de 17 de junho de 2014, cujo artigo 1º acresceu o artigo 9º-A e parágrafos à Lei 11.350/2006. Lê-se efetivamente, no texto do caput do referido artigo 9º, que o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, para a jornada de 40 horas semanais. Ora, ao prescrever a observância pelos entes políticos, membros da estrutura federativa na fixação do vencimento inicial dessas carreiras do piso nacional, o legislador apenas deu consecução à ratio essente da Emenda Constitucional 63/2010. O regime jurídico, seletista ou estatutário, adotado para a carreira dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, pela lei do ente político estadual ou municipal, revela-se de todo desinfluente. No particular, descabendo operar-se a distinção que a Constituição não criou no tocante à abrangência e universalidade do piso. Não se desconhece a existência de precedentes em sentido contrário no âmbito da turma desta Corte, citados no parecer emitido nos autos. O meu entendimento, porém, não coincide com todas as vênias quando o ilustre colega que outrora oficiava neste feito. Registre que o piso, além de previsto na norma constitucional referida, Emenda Constitucional 63/2010-B, revela-se possuidor de regência, não condicionada ao regime jurídico que a lei local venha a dar à carreira, se seletista ou estatutário, e, evidentemente, se, agora, é de adoção compulsória em todos os níveis da federação. Este é o sentido claro da previsão constitucional de um piso salarial, ao qual faz eco o tom compulsório de seu ulterior delineamento legislativo. Sublinhe-se que a limitação imposta pelo piso previsto na Emenda Constitucional 63/2010 não obsta a que cada ente político subnacional estabeleça, por lei própria, artigo 37, caput, e 39, caput, da Constituição de 88, o regime jurídico e o plano de carreira de seus servidores, bem como, por lei específica, altera a remuneração de seus servidores. A própria Constituição, integrada legitimamente pelas normas do poder constituinte derivado, que tem ingressado validamente na ordem jurídica competências e dita limite específico, dentre os quais, em matéria remuneratória, figura uma vez prevista o piso salarial. Ainda, uma vez previsto o piso salarial por emenda constitucional, não há o que se cogitar, em razão de seu caráter geral, de ofensas às regras do artigo 169, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Constituição, que veda um aumento de remuneração de pessoal sem prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como se disso, a própria falta de indicação de prévia dotação orçamentária por ocasião da instituição de piso salarial de determinada categoria não é, de todo modo, causa para invalidação da norma, sob parâmetro constitucional, ficando impedida, tão somente, segundo reiterada jurisprudência dessa Suprema Corte, a sua implementação no exercício financeiro em que previsto. Cumpre registrar, ainda, que a Emenda Constitucional 63/2010, no que previu a instituição do piso por lei federal, não violou cláusula pétrea constitucional, mostrando-se harmônica com as limitações materiais que dizem os processos de mutação formal da Constituição. Sobretudo, não fere o princípio federativo, como esta Corte já afirmou no julgamento da ADI 4167, relator Joaquim Barbosa, em 27 de 4 de 2011, em relação ao piso salarial dos professores, quando sequer se tinha em vista a atividade normativa da Constituinte derivado, mas tão somente legislação ordinária. Não é de se acolher, portanto, que articulado na insurgência recursal extraordinária, e muito menos agora, quando se sabe
A própria Constituição não apenas prevê o piso salarial, mas a partir da emenda 120 de 2022. Expressamente o fixou em 2 espera mínimos, determinando ainda que a União é responsável pelo repasse integral aos estados e municípios do vencimento da categoria. Artigo 198, parágrafos 7º e 9º. Acresça-se que a nova emenda constitucional 120 de 2022 põe sob responsabilidade da União o pagamento do vencimento, cabendo aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações. Artigo 198, parágrafo 7º. Desse modo, não parece acolhível nem mesmo a tese derradeira lançada nas razões do apelo extremo, de que o valor do piso deveria compreender gratificações e outras verbas pagas. A rigor, tem-se que nos autos supervenientes, pois o próprio município de Salvador, Bahia, por meio da Lei 9.646 de 2022, veio se adequar à atual regência constitucional e da legislação federal, veiculadora de normas nacionais, inclusive fazendo referência ao piso salarial, como a constituir no vencimento inicial do cargo efetivo. Artigo 1º, parágrafo único. Tudo em harmonia, repito, com as normas constitucionais. Esse novo quadro legislativo baiano, a Bahia, o Salvador, além de revelar uma nova realidade diversa da que animou a controvérsia agraçante nesses autos, 2, equivale ao reconhecimento do direito recorrido. Em face do exposto, a Procuradoria-Geral da República manifesta nesta Corte pelo desprovimento do recurso, ao contrário do que já havia dito na turma anteriormente. Sugere a fixação da tese de repercussão geral. Desprovimento do recurso, pedindo e sugerindo, nesse caso, que o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias aplica-se compulsoriamente aos estados, Distrito Federal e municípios, independentemente da natureza seletista ou estatutária do regime jurídico estabelecido pela lei de cada ente político. O piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias consiste no vencimento inicial, não abrangendo outras verbas, consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, que venham a ser pagos pelos estados, Distrito Federal ou municípios. Muito obrigada, ministra. Agradeço a vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Araújo. Verifico que são 17h40. Então, consulto o eminente relator sobre a possibilidade de proferir o voto ainda hoje. Presidente, em 20 minutos eu não terminarei, presidente. Então, acho que Vossa Excelência é melhor para os trabalhos deixarmos para a próxima sessão. Eu só gostaria de fazer 2 observações, presidente, Sim. se me permite. Vossa Excelência está com a palavra. Primeiro, cumprimentar todos aqueles que fizeram as sustentações orais, o doutor Wilson, pelo município de Salvador, doutora doutor Yuri Oliveira, pela recorrida, doutora Fernanda, doutor Marcelo, doutor Ivando e a vice-procuradora-geral, doutora Lindora. Segundo, presidente, e é importante que fique claro, em momento algum essa Corte está julgando ou irá julgar a importância dos agentes comunitários de saúde no Brasil. Isso foi muito salientado da tribuna, a importância, e não é isso que está sendo analisado, porque disso ninguém tem nenhuma dúvida. Os agentes comunitários estão presentes em 98% dos municípios. É um programa que se iniciou na Estratégia de Saúde da Família na década de 1990, na verdade, em 91, o programa de agentes comunitários de saúde. Em 94, essa ideia se expandiu com novas atribuições,
é uma atividade de extrema importância, uma atividade, e isso foi salientado na tribuna, que faz uma ligação, um link do poder público, das áreas de saúde, com a comunidade mais vulnerável, aquela que tem a vulnerabilidade social. Então, é importante já deixarmos claro, desde o início, toda a importância e o respeito que essa corte tem para os agentes comunitários de saúde, pelas funções que exercem. O que será analisado é uma questão constitucional. Obrigada, ministro Alexandre. Nós não teríamos condições, de forma alguma, de encerrar o julgamento hoje, ainda que Vossa Excelência proferisse o voto, porque todos os colegas teriam que votar. E, por outro lado, o ministro Dias Toffoli, que esteve conosco em toda a primeira parte da sessão, não se encontra presente e amanhã não terá condições também de estar aqui, está em viagem. Então, eu pergunto se, em vez de nós suspendermos e designarmos a continuidade para amanhã, possamos fazer para a próxima quarta-feira, se Vossa Excelência tem disponibilidade. Eu acho até mais importante, porque o ministro Dias Toffoli que destacou. Então, obviamente, depois do meu voto, ele que deverá votar, né? Então, nós podemos retornar na próxima quarta-feira. Para mim, não há nenhum problema, presidente. E já temos amanhã marcado um outro julgamento de repercussão geral da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, eu vou suspender este julgamento e nós vamos dar continuidade a ele, o primeiro processo, na próxima quarta-feira, que vai ser o dia 26. Vamos registrar, então, que após o relatório e as sustentações orais, o julgamento foi suspenso e terá continuidade no dia 26, às 14 horas. 26 de abril, às 14 horas. Senhores ministros, eu vou chamar a julgamento, no tempo que nós dispomos, para uma proclamação de resultado, as ADIs 6654, 6658 e 6703, todas provenientes de Roraima e sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Começamos o debate sobre esse processo na semana passada, com relação à proclamação do resultado. E o que nós tínhamos em termos de decisão lançado na papeleta no julgamento virtual? O voto do ministro Alexandre de Moraes, julgando procedente a ação direta para fixar interpretação conforme a Constituição, ao artigo 30, parágrafo 4º da Constituição do Estado de Roraima, tanto na redação originalmente impugnada como no texto atualmente em vigor, no sentido de possibilitar uma única reeleição sucessiva aos mesmos cargos da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Roraima, mantendo-se todos os efeitos da medida cautelar concedida. Houve pedido de vista pelo ministro Gilmar Mendes e, após o voto vista do ministro Gilmar, com parcial divergência, no sentido do julgamento de procedência do pedido para conferir interpretação conforme ao artigo citado e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora, mantida a composição da mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da EDI 6524, tivemos os votos dos ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Nunes Marques e o meu, acompanhando a parcial divergência do ministro Gilmar Mendes. E os votos dos ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia, acompanhando o relator. Esse foi o resultado que constou do plenário virtual provisório, remetendo à sessão presencial à proclamação do resultado.
Então, nós temos aqui 7 votos favoráveis à divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes e 4 votos computados do relator, uma divergência parcial. E veio aqui e nós começamos o debate e hoje parece que amadurecemos o suficiente a conclusão, considerando a pesquisa que pedimos para a senhora secretária no que tange aos outros processos julgados com relação à mesma questão, só que pertinentes à Assembleia Legislativa de outros estados. E aí relacionamos a ADI 6688, ADI 6698, ADI 6714 e ADI 7016, todas sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, e ainda as ADIs 6683, 6686, 6687, 6711 e 6718, todas sob a relatoria do ministro Nunes Marques, convergindo com o mesmo resultado apresentado e da divergência parcial aberta pelo ministro Gilmar Mendes. Parece-me, eu pedi que fosse passada aos gabinetes de Vossas Excelências essa relação de ações de controle concentrado e que todas revelam que a conclusão foi lançada nos termos, como disse, da divergência parcial aberta pelo ministro Gilmar Mendes. Eu leio exemplificativamente a ADI 6688, no sentido, num primeiro momento, de conferir interpretação conforme o artigo no caso, é a Constituição do Estado do Paraná, e estabelecer, diz aqui, que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora, mantida a composição da mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524, que é 7 de janeiro de 2021. E foram aí fixadas as teses de julgamento. As teses também são conhecidas, mas eu só relembro o item 3, que diz que o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de março de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições, como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Todos os resultados proclamados nessas diferentes ADIs se fizeram nesses exatos termos propostos pela divergência parcial que prevaleceu, apresentada pelo ministro Gilmar Mendes. Então, eu consulto Vossas Excelências sobre a possibilidade de aqui ser mantida exatamente esta formulação, como conclusão de julgamento, espelhando a compreensão do plenário. E eventuais divergências que têm sido apontadas em reclamações dirigidas ao Supremo quanto à interpretação desta parte dispositiva, se o caso, que se venham a ser enfrentadas pelo plenário no âmbito de uma reclamação que eu pautaria para a sessão presencial. Ouço o ministro relator, ministro André. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Eu concordo integralmente, presidente. Ministro Gilmar. De acordo. Os demais ministros. Creio, presidente, que a proclamação que Vossa Excelência sugere solve os presentes casos muito adequadamente. Também estou de acordo. Eu agradeço. Pergunto se o ministro Fux, ministro André Mendonça, ministro Nunes Marques... Tendo em vista
Essa observação de que o ministro Alexandre de Moraes também acompanha, eu acompanho integralmente. Acompanho também, senhora presidente. Senhora presidente, me pareceu que a tese que foi fixada ela foi um pouco além do decidido, talvez na esteira do que... me desculpe, boa tarde a todos e cumprimento todos os ministros na pessoa da nossa presidente, ministra Rosa Weber, e também a doutora Lindora. Me parece que a tese ela foi um pouco mais ampla. O que foi decidido é que se mantinha a última eleição, ou seja, não importava se aquela mesa diretora ou presidente da Assembleia tinha sido reeleito 4 ou 5 vezes. Naquele momento fotográfico, quem estava no exercício era mantido. Isso é o que foi decidido. Na construção da tese, se eu não ouvi bem, me parece que há um efeito prospectivo e que se conta a partir de então, toma aquele exercício daquele mandato como de ex aequo, permitindo 2 mandatos sucessivos além dele. Eu acho que eu pediria para Vossa Excelência até que relesse a tese, porque me pareceu isso. Ministro Nunes Marques, foi exatamente este o ponto objeto de debate. E o que nós concluímos? Que este ponto ele está sendo enfrentado e discutido em reclamações. O que nós temos aqui? Eu tenho da lavra de Vossa Excelência, inclusive, readecou o voto. Todas essas 6 ADIs que eu citei são da relatoria de Vossa Excelência. 6683, 6686, 6687, 6711, 6718. Todas têm essa proclamação de resultado. Eu vou fazer até a leitura integral do resultado da ADI 6683, relatoria de Vossa Excelência, ministro Nunes Marques. O tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para atribuir interpretação conforme a Carta da República ao artigo tal, no caso era do Estado do Amapá, na redação da emenda tal, e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora, vírgula, mantida a composição da mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524, que é 7 de janeiro de 2021, e fixou as seguintes teses de julgamento. Primeiro, a eleição dos membros das mesas das Assembleias Legislativas Estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, vírgula, limite cuja observância independe dos mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura. Segundo, a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto. Terceiro, o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6524, de modo que não serão consideradas para fins de inelegibilidade as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Fecho as aspas. Tudo nos termos do voto reajustado do relator, que é Vossa Excelência, vencidos parcialmente quanto ao mérito os ministros Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Esse julgamento foi feito pelo plenário em 7 de dezembro de 2022. Todas as ADIs
tem exatamente essa conclusão de julgamento. E, como Vossa Excelência bem pontua, começou a surgir uma divergência interpretativa por meio de reclamações, ou a partir de reclamações. E o que nós estamos sugerindo é exatamente isso, que a atual, em julgamento, observe a mesma proclamação de resultado e a primeira reclamação que esteja a versar sobre esse tema me seja encaminhada, que eu pautarei para o plenário virtual. E aí nós espancaremos essa dúvida. Existe mesmo, ministro Nunes Marques, duas possibilidades de interpretação. Tanto é que o ministro Alexandre e o ministro Gilmar concordaram nessa linha. Eu também estou de acordo. Tá certo. Agradeço a Vossa Excelência. Fica proclamado o resultado nesses exatos termos. Ministro Alexandre, boto Vossa Excelência vencido em parte, junto com o ministro Ricardo Lewandowski e a ministra Carmen Lúcia, porque nessas Vossa Excelência não tinha ficado, mas como é da relatoria, e a relatoria fica, então, com o ministro Gilmar Mendes. Dessas 3 ADIs, o resultado é o proclamado. Temos 2 minutos ainda. Coloco a palavra à disposição de Vossas Excelências. De bom tamanho, presidente. Eu agradeço, então. Tem mais 2 minutos. Tenho 2 minutos. Não, eu digo, tem... Teríamos outra possibilidade de proclamação de resultado. São rápidas? Uma? Vamos? Bom, depende de Vossas Excelências. Quando eu trouxe, eu imaginei que era tudo muito rápido. Mas houve só não diz que é simples, porque nunca é. Né? Intenso debate. Não tem outra, mas essa aqui tem... Essa aqui há uma divergência muito grande. Não tem outra proclamação mais simples? Talvez só para Vossas Excelências pensarem, eu poder pautar desde logo, é nos embargos de declaração, na ação declaratória de constitucionalidade 49, procedente do Rio Grande do Norte, sob a relatoria do ministro Edson Fachin. Eu gostaria de sugerir que, quem sabe, a gente conseguisse enfrentar, eventualmente, essa proclamação, mas se Vossa Excelência entender que ainda há uma dificuldade, é que, a rigor, aqui tem um tema de modulação. Talvez não seja tão singelo. É a questão da cobrança? Do deslocamento. Peço escusas pela interrupção, presidente. Não, eu não tenho nenhuma dificuldade em nós enfrentarmos, mas é que eu... Na verdade, nós ficamos aqui com 6-5. 5 ministros acompanhando Vossa Excelência, nós fechamos 6, é o problema da modulação. Né? E 5 ministros acompanhando o acolhimento do ministro Dias Toffoli aos embargos de declaração quanto à modulação. Então, o que nós concluímos aqui é que existe maioria, existe unanimidade no sentido da modulação, o que talvez seja simples no sentido da prevalência. Que o voto médio é do ministro Edson Fachin. Isso também me parecia. Mas como é modulação, precisaria de 8 votos aqui, né? Não é que tem 8 votos, é questão de saber. Mas é aquela questão, ministro. Todos modulam. Todos modulam. Sim. A necessidade dos 8 é para modularmos, e aqui todos modulam. Do meu ponto de vista, prevaleceria a modulação que tem a maioria. E as 6 votando numa linha. Como eu voto junto com o ministro Luiz Edson Fachin, talvez quem tenha que se pronunciar é quem fica no 5. Né? Bom, vamos... Seria isso. Então, posso fazer a leitura. Os 6 primeiros, capitaneados pelo relator, ministro Edson Fachin, ou seja, ministra Carmen Lúcia, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Luiz Roberto, ministro Gilmar Mendes e eu, julgamos procedentes os embargos para modular os efeitos da decisão, a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024.
ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos do ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. Então, embargos conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto do artigo 11, parágrafo 3º, 2 da Lei Complementar 87 de 1996, excluindo de seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Essa, do meu ponto de vista, seria a proclamação do resultado. Os 5 outros votos, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Nunes Marques, ministro Alexandre de Moraes e ministro André Mendonça, votaram no sentido do acolhimento dos embargos de declaração para modulação de efeitos, ou seja, concordam com a modulação, mas em que termos? De modo que a decisão de mérito tem eficácia após o prazo de 18 meses contados da data da publicação da ata de julgamento dos presentes embargos de declaração, ficando ressalvadas aí com as mesmas ressalvas. O ponto é esse: 18 meses após a publicação da ata de julgamento ou nos moldes propostos pelo ministro Presidente, pois não. Permite? Claro, sim. Acho que realmente não há nenhuma dúvida. Todos modularam. 9 votos, ministro Alexandre, pela modulação. Pela modulação. Os 6 votos, a maioria, a modulação é menos abrangente do que os 5. E houve maioria por modular. Exato. Para o próximo exercício. E os 5 pegam o próximo exercício e mais um pouquinho. Então, a proposta do ministro Fachin obteve os 9 votos. E a rigor, se Vossa Excelência me permite, também a presidência, a proposta que eu formulei está contida na proposta mais abrangente. Portanto, exato, quem vota pela proposta mais abrangente não deixa de concordar com a proposta que eu fiz. Portanto, de certo modo, há uma unanimidade quanto ao próximo exercício financeiro. E, na verdade, ministro, ressalvado os 5 que estendiam 11. Mais 6 não foram 9 votos, foram 11 votos. 11 votos, sim. 6 votos com o de Vossa Excelência e 5 votos com o computado do ministro Dias Toffoli, que abriu a pequena divergência. Nós temos 11 votos aqui. Estamos com a composição completa. E os 11 modulam. Exato. Só que 6 modulam nos moldes previstos por Vossa Excelência e 5 pelos 18 meses. Todos estão de acordo? Posso proclamar o resultado? Senhora presidente. Pois não. Ouço, ministro Nunes Marques, com a palavra. Senhora presidente, eu também estou de acordo. É apenas um pequeno registro. No meu voto, eu não vou aderir aos fundamentos lançados agora, porque vejo que, se fosse o inverso, não seria a mesma lógica. Então, a gente está transformando quase num voto médio. O meu pensamento é mais cartesiano. Nós atingimos o quórum para modular. E a maioria simples se encarrega de resolver. Porque, se fosse o contrário, a proposta mais abrangente, tendo 6 votos, e a menos abrangente, 5 votos, e essa lógica do voto médio não serviria e viria de impacto à minha lógica cartesiana. Então, eu acho que o quórum é para modular. Nós atingimos a inteireza do colegiado, a unanimidade. E a maioria de 6 transforma o resultado em vencedor. Então, é só esse registro que eu faço. Mas, com o resultado, estou de acordo. Ministro Nunes Marques. Ministro Luiz Fux pediu a palavra. Senhora presidente, eu não pedi, mas aproveito para dar boa tarde a todos os integrantes do plenário, e eu vejo que eu fiquei na corrente vencida quanto à extensão da tese, não é isso? Isso. A extensão da modulação só. A extensão da modulação. Só da modulação. Quer dizer, houve quórum para modular, isso, mas na extensão eu restei vencido, me submeto à colegialidade.
Nós seguimos a mesma lógica num processo que apreciamos a semana passada, uma proclamação de resultado. A DI 4441, se não me falha a memória, da quinta-feira. Isso. Então, foi ali, fizemos essa discussão e concluímos que o quórum necessário para a modulação estava atingido, e aí prevalecia, na lógica cartesiana do ministro Nunes Marques, aquela corrente por maioria simples, né? E ali deixaríamos de lado o voto médio. Ministro André, alguma observação? De acordo, senhora presidente. A DI, senhora presidente, é 4411. 4411? Eu, na enunciação inicial, me equivoquei, é 4411. É o mesmo raciocínio. Então, que bom que conseguimos encerrar. Eu proclamo o resultado nesses termos. Exatamente que eu fiz a leitura, o julgamento de procedência dos presentes embargos para modular os efeitos da decisão, a fim de que tenha eficácia pro futuro, a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão, até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo, sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos do ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, embargos conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto do artigo 13, parágrafo 3º, 2 da Lei Complementar 87 de 1996, excluindo de seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. Decisão por maioria, vencidos em parte os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça. O julgamento também desses embargos de declaração encerrados. Agora sim, agradeço a presença de todos, desejo uma excelente noite, declaro encerrada a sessão. Obrigado, presidente.